Pai, nós queremos te louvar nessa hora. Queremos bendizer o teu nome nessa hora. Queremos, Senhor amado Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por aquilo que fizemos neste dia que não foi do teu agrado, Senhor. Pela tua misericórdia, vem nos perdoar. Receba o nosso louvor como aroma suave às tuas narinas. Usa cada um dos seus filhos nessa noite de uma forma toda especial. Que caia por terra os inimigos de Deus. Que caia por terra o inimigo das nossas almas. Senhor amado Pai, ó Deus, unge os nossos lábios, nossas gargantas, nossas vozes, nossas mãos, Senhor amado Pai, que todo o nosso ser seja digno nessa noite de te adorar. Sabe, Senhor amado Pai, não podemos entrar na tua presença de qualquer maneira, achando que tu és qualquer coisa, mas tu és o único Deus, o eterno, poderoso, maravilhoso, digno, justo, Senhor amado, fiel, Senhor amado Pai, a ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então usa os teus filhos, Senhor amado Pai, usa, Senhor amado, conforme a tua vontade, e que esse louvor chegue diante do Senhor como aroma suave às tuas narinas, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor, no nome de Jesus. Dê as mãos, vamos declarar a nave para a glória do nome do Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é
principados poderão nos separar do teu amor. Nem as coisas do presente ou as que estão por vir poderão nos separar do teu amor. E nada me separará do seu amor. É sua presença que define quem eu sou. Nada me separará do seu amor, jamais. Nada me separa, nada me separará do seu amor. É sua presença que define quem eu sou. Nada me separará do seu amor, jamais. Sua presença que define quem eu sou. Nada me separará do seu amor, jamais. Essa verdade repita. Nada me separará do seu amor. É sua presença que define quem eu sou. Nada me separará do seu amor, jamais. Nada me separará do seu amor. Sua presença que define quem eu sou. Nada me separará do seu amor, jamais. E eu não posso mais viver longe de ti. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor. E eu não posso mais viver longe de ti. Eu quero estar me define quem eu sou. Nada me separará do seu amor, jamais. Senhor, nos define. Nada me separará do seu amor, amado. Sua presença me define quem eu sou.
presença que define quem eu sou. Nada me separará do seu amor jamais.
vencer. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Tirou do jardim, do altar te colocou no jardim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece.
Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Justiça própria. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Justiça própria. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia, Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nome, Yeshua.
graça e paz, amém? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Acho que quando terminar nós volta. Tem nada não. 1 Reis, capítulo 3, 2 Reis, perdão, 2 Reis, capítulo de número 3. Nós vamos... Tá só arrumando aqui, aí. 2 Reis, capítulo de número 3, amém? Nós vamos ler essa palavra. E diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém não era como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel e não se apartou deles. Então, a Mesa, o rei dos Moabitas, era contratador de gado, pagava os reis de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros por sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez a revista em todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por qual caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto do Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o seu gado que o seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para nos entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor que consultaremos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazem-me agora um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá tanto de água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, todas as boas árvores cortareis, tapareis as fontes de água, danificarei com pedra todos os bons os campos. Eu quero ficar até aqui, amém? Deus veio ministrando na minha vida. Nessa tarde eu estava ali preparando a palavra e Deus veio falando de um cenário de guerra. E quando nós estamos em guerra, Deus falou comigo: a guerra que nós enfrentamos, ela vai mostrar
quem somos, o Deus que servimos, como nós reagimos, o nível de obediência que nós temos. A Bíblia vai contar essa história e vai nos mostrar um cenário de guerra, aonde os moabitas se levantam contra o povo de Israel e juntam-se 3 reis. A Bíblia vai dizer que vem o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá. E quando a gente olha para esses 3 reis, nós vamos ver 3 cenários dentro da igreja. Nós vamos ver 3 tipos de pessoas que estão dentro da igreja. 3 tipos de governo que governam a nossa vida. E aí a Bíblia vai dizer que o rei de Judá era Josafá. Josafá era um homem espiritual. O rei de Israel era Jorão, um rei carnal. E o rei de Edom era um rei natural. Numa guerra, nós vamos discernir, nós vamos ter discernimento que reino nós servimos. Qual é o governo que governa a nossa vida? Se nós somos naturais, se nós somos carnais ou se nós somos espirituais. Deus nos criou para sermos seres espirituais, mas a nossa escolha, o governo que está sobre a nossa cabeça, em tempo de guerra, vai nos dar o discernimento. Eu quero que isso entre dentro de você nessa noite. Que rei tem governado a minha vida e a sua vida? Que governo está sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça? Um governo espiritual, um governo carnal ou um governo natural? Aí nós vamos olhar e vamos ver que eles vão para a guerra, guerrear contra os moabitas. E o interessante é que vão 3 reis. E Deus veio falando comigo, Érica, 3 reis. Sempre o espiritual vai andar com o carnal e o natural. Sempre. Sempre o carnal e o espiritual e o natural vão andar juntos. E isso não vai fazer com que o espiritual deixe de ser espiritual e passe a ser carnal. Porque quando eu sei quem me governa, eu ando debaixo desse governo. E todo tempo nós vamos estar assim, o espiritual, o carnal e o natural. E quando eu comecei a entender isso, eu fiquei ali, se tu vê o meu esboço, tá todo bagunçado, mas eu entendo ele. Porque Deus veio falando e eu fui rabiscando e eu fui colocando. Então, Deus chama Josafá para andar com o rei de Israel e com o rei de Edom. Com o rei carnal e com o rei natural. Porque Josafá era um rei espiritual. E sabe que quando nós somos carnal, o carnal ele é assim, ele só quer brigar. Tudo do carnal é na força do braço. Tudo do carnal é em prol de si mesmo. Tudo do carnal é em prol de você mesmo. O carnal ele é totalmente egoísta. O carnal, ele sempre vai olhar e vai pensar, eu tenho que ganhar alguma coisa. Ele sempre quer ganhar. E o carnal, ele sempre, quando ele perde, ele não reconhece que ele perdeu porque ele fracassou. Mas ele sempre vai colocar a culpa no outro. Olha como é que é o carnal. Quem tem governado a sua vida? E aí esse carnal, ele sempre caminha com os próprios pés. Ele sempre busca o caminho que ele quer. Por qual caminho nós subimos? Ele quer saber que caminho Deus tem para ele. Ele quer trilhar o caminho que ele escolhe. Por qual caminho nós subiremos? E ele diz, pelo caminho do deserto. O carnal sempre vai andar no deserto. Os caminhos que o carnal escolhe sempre os levarão para o fracasso. Sempre o levará para perdas. Sempre o levará para frustração. Sempre o levará para decepção. E o carnal, ele vai andando e com as suas próprias pernas, fazendo as suas próprias escolhas e seguindo a sua própria direção. Deus não tinha mandado aqueles reis ir pelo deserto.
Eles não pararam um pouco para ouvir o que Deus tinha para dizer. Mas no meio daqueles 3 reis, existia um rei que era espiritual, que se chamava Josafá. E o carnal, ele vai andando desse jeito. E sempre quando as coisas dão errado, ele sempre vai culpar o outro. Oi. Quem estava aqui sexta-feira, ouviu um pastor pregando de quem é a culpa. O carnal nunca reconhece que a culpa é dele. Ele nunca reconhece que ele errou porque ele foi precipitado. Ele nunca reconhece que ele errou porque ele não ouviu a Deus. Não, o carnal, ele sempre vai procurar quem é o culpado. E aí eles vão pelo caminho do deserto. E o exército começa a passar fome. E o exército começa a ter sede. Porque a água acaba, a comida acaba. Porque o carnal é assim. Ele começa até a caminhar cheio de coisa. Mas no meio do caminho ele vai perdendo. Meu Deus. Ele vai perdendo. E quando ele vê que ele vai perdendo, ele vai ficando desesperado, sabe? Ele vai querendo que todo mundo, que ele quer que todo mundo entenda o que aconteceu. Mas ele mesmo vai dizer, fui eu. O erro está em mim, a culpa é minha. Então o carnal, ele sempre vai escolher o caminho errado. E naturalmente, ele sempre vai querer caminhar no deserto. No deserto que Deus não mandou. Porque uma coisa é você andar no deserto quando Deus te manda. Outra coisa é o carnal ir por conta própria. Mas vamos lá. O carnal, ele sempre vai dizer assim, isso não podia ter acontecido comigo. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Sendo que Deus não tinha nada a ver. Todas as vezes que nós perguntamos, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque nós não consultamos a Deus. Porque nós fomos carnais, não espirituais. E aí a Bíblia vai dizer que Edom era o crente natural, era o governo natural. O natural, ele é assim. Tudo pra ele tá bom. Se ele ganhar, tá bom. Se ele perder, tá bom. Deus. Tá bom do jeito que tá. Nossa, não tá tendo culto? Tá bom. Ó o natural. Não, tá bom demais. Ó, tá ótimo. Ele vai ser aquele, Maria vai com as outras. Por quê? Porque o natural, ele caminha com as pernas dos outros. O natural, ele não quer ter responsabilidade pessoal. O natural, ele não quer, sabe? Ele não tem discernimento, perdão, ele não quer não, ele não tem discernimento. Ele não tem direção de Deus. Então, para qualquer lugar que levarem ele, tá bom. Esse é o governo natural. Mas aí Deus, no meio desse carnal e desse natural, o carnal, aquele que busca os seus interesses, aquele que busca andar com as suas próprias pernas, aquele que tá lá e pergunta por que Deus tá fazendo isso acontecer comigo, e o natural, tá tudo bom, tá bom do jeito que tá, eu tô conseguindo pagar minhas contas, tá bom o salário que eu tenho. Não, eu tô adorando Deus de vez em quando, tô fazendo um cultinho de família, tá bom demais. Esse é o natural. E aí, enquanto tem aqui o carnal e o natural, Deus levanta um espiritual. Meu Deus. E o espiritual é completamente diferente desses dois. O espiritual, ele busca a direção de Deus. Ele busca ouvir a voz de Deus. O espiritual, ele não consegue dar um passo se Deus não disser para ele que ele pode ir. O espiritual, ele entende que Cristo é o que direciona ele, que Cristo é o guia dele, que Cristo é o cabeça dele. O espiritual, ele não tem pressa de caminhar, porque ele sabe que vai chegar. Ele não é precipitado, ele sabe esperar, porque tudo que ele quer é ouvir a ordem de Deus, porque ele sabe que sem ele não pode fazer nada. E Josafá se coloca nesse lugar. Enquanto Edom era natural, enquanto o rei de Israel era carnal, o rei de Judá era espiritual. Sabe, o rei de Judá começa a ver que a
comida acabou, que a água acabou, porque ainda assim ele foi junto com o carnal, ele foi junto com o natural. Mas quando chega a hora quando chega a hora da decisão, quem toma a decisão não foi o carnal e não foi o natural, foi o espiritual. Quando chega essa hora, o espiritual olha para o carnal e vê que o carnal não tinha nada. Porque tudo que o carnal tinha foi se acabando no meio do caminho. Ele olha para o natural e vê que o natural também não tinha nada. Porque tudo que o natural tinha era, tá bom. E ele olha e diz, não tem profeta aqui? Meu Deus, não tem alguém que nos dá uma direção? Não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus nesse lugar? Sabe, o natural não anda, o espiritual não anda por conta própria, ele só anda se Deus te der uma ordem. E aí eles vão e falam assim, tem sim, aqui tem Eliseu. Tem Eliseu. E Eliseu, queridos, conhecia não o carnal, ele não conhecia o carnal. Ele não tinha aliança com o carnal, porque o profeta, ele não tem aliança com gente carnal e nem com gente natural. Ele não conhecia o natural. Eliseu, ele tinha uma aliança com Josafá, com o Deus de Josafá. Quando ele chega ao rei de Israel, o rei de Israel, ele diz assim, o que eu tenho com você? O que eu tenho com um crente carnal e um crente natural? A minha aliança é com um crente espiritual. Hoje eu estava dizendo para minha mãe, a gente ouve muito dizer, eu tenho que ter uma conexão. O crente carnal e o crente natural andam em conexão, mas o crente espiritual anda em alianças. Nós não temos que ter conexão, porque as conexões se acabam. Aqueles que têm conexão nos traem, aqueles que têm conexão puxam os tapetes, mas o crente espiritual, ele quer ter alianças. Então eu quero dizer para você, queridos, eu não tenho conexão, eu tenho alianças. Porque quando Deus faz aliança, essas alianças são duradouras. As alianças são duradouras. Eliseu olha e diz, eu não tenho nada com você, a minha conexão não é com você. Eu não tenho conexão com você, rei de Israel, e eu não tenho conexão com você. Eu tenho uma aliança com o Deus de Josafá. Aleluia. E eu vou profetizar, não por causa de vocês dois, mas por causa de Josafá. Porque eu conheço o Deus de Josafá. Aleluia. Um crente espiritual se conecta com outro crente espiritual. E aí a Bíblia vai dizer que antes de tudo isso acontecer, Eliseu diz assim, traz um tangedor para mim. O Senhor está dizendo, preste muita atenção com as conexões que você está fazendo. Preste muita atenção com as alianças que nós estamos fazendo. Nós precisamos prestar atenção. Traz um tangedor. Traz um tangedor. Tem outras versões que vai dizer assim, traz um arpista para mim. Aí, Eliseu vai dizer assim, nós não temos como ir para a guerra sem adorar. Nós não podemos entrar na guerra com os moabitas sem adorar. Porque a adoração atrai a glória de Deus. Aleluia. E a glória de Deus atrai a voz de Deus, a direção de Deus. Eliseu não tinha ainda a direção. Ele precisou trazer um tangedor, um arpista. Porque quando o arpista chega, o tangedor chega, a glória de Deus chega. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um tangedor. E todas as vezes que Davi tangia, todas as vezes que Davi adorava o Senhor com a harpa, os demônios de Saul eram incomodados. Os demônios iam embora de Saul e Saul ficava livre. Sabe, quando Deus diz assim, traz a adoração, nós precisamos, igreja, aprender nesse tempo de guerra a adorar.
a trazer o tangedor, sabe? A trazer o arpista, porque é através dele que vem a voz de Deus e a direção de Deus. Eliseu estava dizendo, nós não temos como ir para a guerra sem que antes se levante os adoradores. E nesses dias, Deus tem dito que Ele está procurando adoradores. Nós vamos terminar aqui o Instagram, mas nós vamos voltar. E eu conto com vocês, amém? Nós estamos esperando eles. Eita glória! Enquanto isso eu bebo água. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, um adorador, ele tem a chave do céu. Aleluia, ó, tá voltando, eita glória. Aí, glória a Deus, amém? Ó, voltou. Amém, Jesus. Então vamos lá, vamos voltando. Então, ele diz assim, traz o tangedor, traz o arpista, porque o arpista, ele tem a unção de Deus, a unção que abre os céus. O tangedor, o adorador, ele tem a unção que atrai a glória de Deus para a terra. Aí você pode dizer assim, mas eu não toco nada, né? Eu não toco violão, eu também não sei tocar não, né? Mas Deus me deu um instrumento de 10 cordas e eu toco. Deus me deu um instrumento que chama-se cordas vocais. Aleluia. E ainda que eu não tenha voz, eu louvo. Sabe, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas estão na prisão, o que abre o cárcere, o que tira o povo do cativeiro, não foi a murmuração de Paulo e Silas. Não foi, Paulo e Silas está perguntando, Senhor, o que está acontecendo? A gente estava pregando a tua palavra, nós estávamos num propósito e agora nós estamos presos. Senhor, o que está acontecendo nessa terra? O que está acontecendo nessa nação? Não foi isso que Paulo e Silas faz. A Bíblia diz que Paulo e Silas vão adorar e interceder. E enquanto um adorava, o outro intercedia. Enquanto o outro intercedia, o outro adorava. Sabe por quê, queridos? No meio do caos, nós precisamos entender. Deus quer levantar adoradores. A adoração muda a atmosfera. A adoração muda a atmosfera. Nós precisamos entender isso. Deus nos colocou dentro das nossas casas para mudar a nossa atmosfera, porque não se tinha mais adoração. Porque não se tinha a adoração. Esses dias foi aniversário do Pedro Paulo. E aí eu tô lá na cozinha, conversando com Deus, e daqui a pouco eu escuto uns pancadão. E eu disse, ai, onde é isso? Levantei caladinha, fui olhar, era no quarto do Pedro Paulo. Ele estava na minha casa, a gente tinha feito um almoço e comprado um bolinho para ele. E ele estava com 4 amigos lá e os amigos curtindo o pancadão. Aí eu sentei, peguei meu celular e disse para ele, quem está escutando essas músicas? Aí ele disse, os meus amigos. Eu disse, então diga para os seus amigos que aqui é a casa de um pastor e de uma pastora, que aqui é a casa de um servo de Deus e de uma serva de Deus, e que você é crente. Eu vou te dar 1 minuto para você dizer para eles isso, porque se você não disser, quem vai dizer sou eu. Mas foi rápido demais. A música se acabou. Porque na minha casa há um tangedor, há um arpista,
pista chamado Newton, chamado Yara, chamado Pedro Paulo. E nós temos a autorização de Deus para mudar a atmosfera. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus quer te levantar como um crente espiritual, que no meio da guerra, que no meio das lutas, você aprenda a adorar, que no meio da guerra, que no meio das lutas, você consiga mudar a atmosfera. A guerra que você está travando vai mostrar quem você é, quem governa a sua vida, que Deus você serve, que tipo de fé é a sua. A gente tá achando que a guerra é só para levantar a espada. Eles levantaram a espada sem que Deus lá primeiro. Quando o povo de Israel ia para a guerra, quem ia na frente, queridos? Os adoradores. Era eles que iam abrindo o caminho. A adoração abre o caminho. A adoração aplana o caminho e nós precisamos aprender a adorar. Adorar aquele que reina e vive para todo sempre. Adorar não porque ele está nos dando algo, mas adorar pelo que ele é. Ele é santo, ele é bom. Ele é o nosso tudo, ele é o ar que nós respiramos. Ele é o nosso Pai, ele é. São os adoradores que Deus está procurando nestes dias. São as pessoas espirituais, os filhos espirituais que obedecem à voz do Pai. Eu disse essa semana pro Leandro, Leandro, não tem como nós andarmos no caminho da obediência e não sermos abençoados. Se nós não estamos sendo abençoados, nós precisamos ver que caminho nós estamos trilhando. Se as coisas estão difíceis, nós precisamos não é olhar para a situação, é olhar para nós. Se está dando tudo errado, não é os demônios que a gente adora por culpa do diabo, não. A gente precisa olhar para nós. Está dando errado, que princípio eu quebrei? O que está me faltando, sabe? Estava faltando um tangedor. Estava faltando um profeta. Estava faltando isso no meio daqueles 3 reis. Não tem como ir para a guerra sem ouvir a voz de Deus. Não tem como ir para a guerra sem se levantar adoração. Não tem como ir para a guerra sem se levantar intercessão. Não tem como nós perderemos as batalhas. Eu fui para João Pessoa, passei 5 dias dando um seminário de libertação, de cura e libertação. Deus fez coisas espetaculares. E quando eu cheguei em casa, o Nilton estava diferente e eu comecei a pensar, meu Deus, todo marido espera a esposa chegar em casa depois, né, de 5 dias, de 1 semana mais ou menos, ou 10 dias que eu estava em João Pessoa. E ele calado dentro do carro, com uma indiferença total. E eu disse, Deus, o que está acontecendo? Aí Deus disse para mim, é muito fácil ganhar a guerra lá fora. Eu te trouxe para ganhar a guerra aqui dentro. É muito fácil a gente guerrear e arrancar vidas de cativeiro lá do lado de fora. Mas as nossas guerras que nós estamos enfrentando é dentro da nossa casa. E eu me lembro que no outro dia eu levantei e eu fui arrumar as coisas. E eu coloquei o celular e eu tenho uma caixinha e eu comecei a adorar. E eu disse, Deus, eu não vou falar nada, eu vou te adorar. E eu comecei a adorar, e eu comecei a louvar, e eu comecei a falar em línguas, e eu comecei a mudar a atmosfera. Na hora do almoço, eu fiz uma carne cozida que ele ama. E eu fiz aquela carne, eu me dediquei. E quando eu coloquei o almoço, ele comeu caladinho, não falou nada. E eu também não falei nada. Porque eu tinha que vencer a guerra. E vencer a guerra, queridos, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa adorar. Você precisa interceder. E quando eu coloquei a comida no prato, ele disse assim, amor, por isso que eu te amo. Tu faz uma carne cozida como ninguém. E eu disse, o diabo foi embora. E eu ganhei a batalha. Sabe por quê? Nós precisamos aprender que governo nos governa. É a carne, é o natural
ou é o espiritual? E eles vão dizer, e Eliseu vai dizer, não tem como irmos para a guerra sem antes adorar. Vamos adorar. Vamos adorar, porque a adoração atrai a glória de Deus. A adoração atrai a autoridade de Deus. A adoração atrai a bênção de Deus. Quando você adora, os céus entendem que vai vir bênçãos de Deus para a sua vida. Então, quando nós adoramos, os céus se conectam conosco. E eles estão adorando com o tangedor. E sabe o que acontece? A palavra de Deus vem. Você quer ouvir Deus? Seja um adorador. Você quer ouvir Deus? Deixa de ser murmurador e passa a ser um adorador. O adorador consegue ouvir a Deus. E quando a adoração veio, a voz de Deus veio. E quando a voz de Deus veio, Deus trouxe para o profeta dizendo assim, olha, sabendo esse vale todo, você vai cavar covas. Meu Deus. Sabe que existem coisas que quando nós começamos a adorar, e Deus vai mandar a gente fazer, que para nós é absurdo. Imagina aqueles homens olhando e dizendo, cavar cova? Nós não somos coveiro, aqui não é nem cemitério. Mas se fôssemos nós perguntaríamos isso. Cavar cova para quê? Já sei. Ó, o crente natural, já tô sabendo. Nós vamos ganhar a batalha, nós vamos trazer os corpos, todos os moabitas, e nós vamos jogar ele tudo no vale, nas covas. Porque o crente carnal e o crente natural, eles é assim, ó, pra falar as coisas. Mas o crente espiritual, não. É cavar cova? Vou cavar. Ei, Deus está mandando você fazer coisas que você não está entendendo? Faça sem entender. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Aleluia! Cavar covas? Vocês vão cavar covas. E não é pouca não, vocês vão cavar muitas covas. Aí o crente natural está dizendo, meu Deus, os exércitos, tudinho, o moabita vai tudo morrer. Já estou entendendo, Jesus. Deus não está falando, não é isso. Porque o natural e o carnal, antes dele obedecer, ele quer entender o que Deus está falando. Eu já estou entendendo. E Deus não estava falando isso. Eu sei que Deus está falando com vidas aqui. A Érica já está até ali rindo. Estou achando que ela já está conectando. E aí eu estou entendendo. E Deus diz para ele, o profeta diz, cave valas, covas, no meio do vale. E não são poucas covas, não, são muitas covas. Porque nesse tempo que vocês estão cavando, não vai vir vento e não vai vir chuva. Quer dizer, nada vai atrapalhar a sua cavação. Sabe? Se for para cavar com a mão, cave. Mas se for para buscar uma ferramenta melhor para cavar, cave mesmo. Sabe que eles tinham que cavar. E Deus veio dizendo, é nesse tempo de guerra que você e eu vamos ver que fé nós temos. Que tipo de fé que nós temos. E aí, o que tinha muita fé, cavou muitas valas. O que tinha pouca fé, cavou um pouquinho de vala, né, de cova. E o que não tinha fé, o incrédulo, não cavou nenhuma. Tá olhando quem tá cavando, dizendo, será que vai acontecer mesmo? Porque o incrédulo, ele fica parado olhando a vida do outro, sabe? Deus fazendo a vida do outro, não fazendo a vida dele. Porque ele não acredita. Mas aquele que tinha muita fé, cavou muitas covas. O que não tinha pouca fé, cavou pouca cova. E na hora que aconteceu o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, esse que tinha pouca fé, olhou para ele e falou, por que eu não cavei mais? Sabe aquela coisa que a gente fala assim, por que eu não fiz mais? Meu Deus, se eu tivesse feito mais, eu tinha sido mais abençoada. Porque a fé foi pouca. Porque a fé foi na medida daquilo que você quis entender. Mas quem tem muita fé, ele não quer nem saber
saber. Ele tá cavando. Deus mandou? Tô fazendo. Deus mandou? Tô orando. Tô nem sabendo o que vai acontecer. Eu tô orando. Deus mandou? Tô adorando. Tô levantando a mão e tô adorando. Deus mandou orar em línguas? Tô orando. Não importa nem o que o outro vai pensar. O carnal tá do seu lado, o natural tá também. Mas eu conheço o meu Deus e eu vou adorar. Aleluia. Que tipo de fé nós estamos tendo nesse tempo? Cavando muito, cavando mais ou menos, ou apenas olhando os outros cavar? O incrédulo não cavou. O que tinha pouca fé, cavou pouco. Mas o que tinha muita fé, cavou muito. E aí, Deus veio dizendo que quem é incrédulo só assiste o que os outros recebem. E o incrédulo sempre vai falar: meu Deus, por que Deus chegou hoje na igreja? Olha como é que tá. Tá sendo abençoado. É um incrédulo. Por quê? Porque o que chegou hoje está cavando. E tá cavando. Deus mandou você cavar? Cave. Sabe a ordem nesse dia de hoje? Cave. Cave no meio do vale. Faça covas no meio do vale. Quando eles fizeram as covas, as águas começaram a brotar. E a Bíblia vai dizer que as águas vão se tornando em sangue. E quando os moabitas chegaram para ver as covas, eles olharam e disseram: eles se mataram. E aí é muito sangue, eles se derramaram em sangue, eles brigaram entre si. Porque a obediência levou os moabitas a se confundirem. Ei, Deus quer confundir o seu inimigo, mas para que isso aconteça, você precisa obedecer. Foi a obediência que levou os moabitas a chegarem a olhar e a dizer: como pode? Eles se mataram, eram 3 reis, eles se mataram entre si, ficou só o sangue. E enquanto eles estão ali, o povo vem e acaba com eles. Detona os moabitas do jeito que Deus falou. Do jeito que Deus disse, Ele fez. Sabe, Deus nos chama para andarmos por fé e não por vista. Fé quer dizer que eu obedeço aquilo que o meu pai diz, mesmo sem entender, mesmo que eu não esteja entendendo. Deus mandou, meu pai falou, tá falado. Meu pai mandou, tá mandado, acabou. Eu não tenho que questionar. Quem tem fé não questiona. Quem tem fé obedece. Se você é um questionador, você precisa olhar que tipo de fé você tem exercido, que fundamento de fé tem na sua vida. E aí a ordem hoje é: cave no vale. Se for com a mão, cave. E aí você pode perguntar assim: mas cavar, pastor Yari? Deus disse: fala para o meu povo investir. Sabe que nós, quando nós pensamos em investimento, nós só pensamos na bolsa de valor. Meu Deus. Nós só pensamos, né, que hoje eu nem sei, nessas coisas que coloca dinheiro e vai ganhar de juro. É nisso que a gente está pensando. Mas hoje o maior valor que Deus está nos dando é a oportunidade de sermos pessoas melhores e termos dias melhores. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando para cavar. Cave, invista em cavar. Sabe? Não tenha medo de cavar. Não tenha medo. Sabe? A terra da promessa não é para os carnais, não é para os naturais. A terra da promessa é para os filhos espirituais. Aquele que tem fé e obedece. É para você, é para mim. Ele nos criou para sermos filhos espirituais e filhos obedientes. Cave, invista, sabe? Invista no jejum, invista na oração, invista na adoração, invista na meditação da palavra. Deus está nos dando tempo para tudo isso, porque tudo isso vai passar. E não pense em nós que coisas melhores vão acontecer, não. Virão dias piores que esses. Piores que esses. E quando nós estivermos pensando: é só um vírus que nos colocou dentro de casa, foi só uma coisinha que aconteceu. Não, vão vir dias piores. A Bíblia diz que o anticristo se levantará.
E vai enganar muitos crentes. Não é? Ei, queridos, entenda. Vai enganar muitos crentes. Sabe por quê? Porque são crentes desobedientes, são crentes naturais, são crentes carnais. Enganarão a muitos. Não se engane, não terá dias melhores. Deus está preparando a igreja, a noiva. Por isso é necessário a gente cavar e cavar e cavar. É orar mais, tá pouco, a gente está orando pouco. É louvar e adorar mais, sabe? Ainda tem pessoas correndo atrás do vento. Ainda tem pessoas que passam o dia inteiro correndo atrás de lives. É hora de correr para Jesus. É hora de correr para Deus. É hora de buscar o Senhor. É hora de se humilhar, sabe? É hora de nós colocarmos o joelho e a cara no pó, queridos. Não é hora mais a gente ficar brincando de ser crentes. Brincando de sermos filhos, porque vai passar tudo isso e talvez você que está aqui nem vai para a igreja. Porque é cômodo a gente estar sentado no nosso sofazinho, tomando um cafezinho de pijama, assistindo um culto. Mas Deus não está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para a gente começar a cavar, a buscar mais. Eu estou dizendo para você porque o Senhor me disse hoje está pouco. Vocês estão achando que vocês estão me buscando, vocês só estão me buscando por conta da pandemia. Tem crente que só está orando porque está com medo de morrer, porque está com medo do vírus chegar. Tem crente que não sai de casa com medo do vírus, tá bom, mas Deus não está perguntando para você o que você está achando do vírus. Deus está dizendo o que você está achando da sua vida. Que nível de obediência você está? Nós estamos, o mundo está em guerra. Há demônios invisíveis, queridos, lutando para nos destruir. E o que nós temos feito nesses dias? Que tipo de fé tem sido a nossa? Que investimento nós temos feito em nós mesmos? Que investimento você tem feito? Nós precisamos orar mais, meditar mais na palavra. Sabe, nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Não acerca do mundo, mas acerca de nós mesmos. Porque o que Deus tem falado para o mundo, Ele tem falado, mas e o que Ele tem falado para você, você sabe? Tem gente que se voltar ao culto hoje, Érica, não sabe que propósito que foi que cumpriu. Tem gente que se voltar ao culto hoje não tem experiência nenhuma para contar desses dias. Meu Deus! Porque ainda está preocupado com as contas que vai pagar. Ainda está preocupado com a comida que vai comer. Ei, queridos, nós precisamos acordar, sermos crentes espirituais e pararmos de sermos naturais e carnais. Sabe? É cavar com toda a nossa força. É cavar com toda a nossa força. Senhor, tá pouco, eu vou cavar mais. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou buscar mais. Sabe, eu vou não para me ter as coisas, mas para me ter o Senhor. Porque as coisas passam. Hoje eu estava dizendo para uma moça que estava aqui em casa que quando a gente morre, a gente não leva nada, nada. Você não vai levar o seu carro, você não vai levar o seu celular que custou não sei quantos mil, você não vai levar os seus sapatos, você não vai levar suas bolsas. Tudo fica, seus filhos vendem tudo, acaba com tudo, esquece. Você passou 40 anos trabalhando igual uns loucos, deixando Deus, sabe, correndo atrás. E aí vem a pandemia, morre, acabou. Gente, em uma semana, os urubu vêm, que é os filhos da gente, quer comer tudo, come tudo, acaba com tudo. Essa é a realidade da nossa vida. E sabe o que nós estamos pensando? Vamos cavar para nós ganhar mais coisa. Tá pouco. Tá pouco. Vocês me desculpem, mas é isso aí. Nós precisamos cavar, olhar e dizer para Deus: Senhor, o Senhor mandou, tá mandado.
O Senhor falou, está falado. Nós precisamos se levantarmos nessa noite como profetas de Deus, como tangedores de Deus. Sabe, profetas que liberam a palavra. Nós precisamos entender. Eu tenho dito todos os dias aqui em casa, para as minhas filhas que estão aqui, para o meu esposo e para todas as pessoas que são de perto de mim. Quando Deus mandou Ezequias arrumar a casa, deu 15 anos, meu Deus, 15 anos para o homem arrumar a casa. O homem foi fazer menino, Oi. o homem foi pro shopping, o homem foi para outlet, o homem, menino, ele andou demais. Para nada. Deus está falando conosco, igreja, nessa noite. Nós precisamos ganhar as guerras. Então, a guerra que nós enfrentamos mostra quem nós somos, o Deus que servimos, como nós reagimos, mostra o nível da nossa obediência e mostra o nível da nossa fé. Preste atenção nisso. Tá em guerra? Todo mundo está em guerra. Mas a guerra não é para nos derrotar, é para que nós possamos nos enxergar. Amém? Se enxerga nessa noite. Deixa de ser carnal, deixa de ser natural e comece a ser espiritual. Porque a terra da promessa é para os espirituais, aquele que ouve e obedece. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Amém? Deus quer destruir os moabitas da nossa vida. Deus quer destruir esses demônios que se levantam. Deus quer destruir altares de Baal que tem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Deus quer destruir, sabe? Tudo que não é dele. Mas para isso, nós precisamos nos levantar. Gerarmos uma atmosfera de adoração. Adorarmos a Deus, não por aquilo que ele vai nos dar, mas por aquilo que ele é. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é Deus. E ele está dizendo, cave. A ordem hoje é cave. E quanto mais você cavar, sabe, mais as águas virão e mais nós vamos experimentar o milagre de Deus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Que você possa olhar, preste atenção, se você está perdendo a batalha, não é porque o teu inimigo é forte, é porque você ainda não descobriu quem tu és. Você precisa olhar para você. Sou eu. A culpa de perder as guerras é minha. De quem é a culpa? Essa palavra ficou em nós. A Érica não viu, mas nós vamos mandar para ela, né? De quem é a culpa? A culpa é minha. Se eu não estou vivendo as promessas de Deus, não é porque Deus mentiu, ele não mente. A culpa é minha. Se a minha casa está bagunçada e as coisas não estão acontecendo, a culpa é minha. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que preciso cavar. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ler mais a palavra. Sou eu. Eu decidi isso na minha casa, na minha vida. Então sou eu. Não é o outro. Não é o outro. Seja um crente espiritual. Espiritual. Quem anda no Espírito, Deus está dizendo agora, desfruta das coisas do Espírito. A Bíblia diz que quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem é crente natural, qualquer vento que vier à tua casa vai embora. Mas quem é crente espiritual, firmou as estacas, cavou, sabe? Tem fundamento. As coisas estão acontecendo. O crente natural, ele tá louco. Meu Deus, ora por mim, meu Deus. O crente carnal tá dizendo, meu Deus, o que Deus tá querendo me ensinar? Isso é culpa de Deus. E o crente espiritual tá dizendo, eu sei que tudo podes, meu amado. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ah, é muito diferente. É muito diferente. Andar no Espírito. É isso que Deus quer levar a igreja. Porque a igreja se perdeu. A igreja está caminhando muito na terra. E Deus está dizendo. E eu tenho sempre dito isso em todas as lives que eu participo.
A igreja não vai mudar, querido. Os cultos não mudarão, não se engane. Vai ser só no primeiro dia a festa. Só mudará para aqueles que fizeram desse tempo um tempo de se conhecer mais, um tempo de mais conhecer a Deus. A esses vão viver o que Deus tem. Mas aqueles que passaram esse tempo todo levando a vida, deixando a vida os levar, vai continuar do mesmo jeito. Nós vamos adorar o Senhor. Amém? E eu quero te chamar nessa noite a estar aí aonde você está, a fazer da sua casa um altar de adoração. Para tudo, sabe? Quando Maria entendeu que aquela era a oportunidade, que Jesus estava lá na casa dela. Aleluia, Deus. Ela parou, ela não se preocupou se a casa estava suja, se tinha comida. A gente tem que parar com isso. Tem dia que o Nilton fala assim: você não fez nada hoje, você ficou só aí. Fiquei com Deus. Eu vou morrer e a casa vai ficar. Eu não vou me preocupar, eu tenho que orar. Ela nunca se preocupa. E eu não vou me preocupar mesmo. Eu brigo com ele briga comigo. Eu falo: nem adianta. Deixa a casa aí, eu vou morrer. E essa casa vai ficar para Pedro Paulo, para Carolina, para Ana Luísa, os urubu brigar. Não, a esposa vai vir a outra. A gente precisa parar. Deus está procurando crentes espirituais que decidem estar aos pés de Jesus. Oh, Deus está dizendo: eu te quero nos meus pés. Ontem, quando nós estávamos aqui na live, que a Edene ajoelhou, minha mãe disse: minha filha, eu já estava de joelho. Porque Deus quer crentes de joelhos, crentes com a cara no pó, crentes dizendo: Deus, eu estou vivendo assim, não é por causa que o Senhor não me fez promessa, é porque eu ainda sou carnal, é porque eu ainda sou natural, mas eu não quero andar mais assim. Eu quero ser guiada pelo Senhor. Os filhos são guiados pelo Espírito. Ele está aí dentro de você, o Espírito, e Ele quer te levar a um nível maior. Aleluia. Te até rejeitar, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só
nós estávamos aqui louvando, eu vi aqui o comentário do Zeca dizendo assim: meu Deus, eu sou muito carnal. E é nesse tempo que Deus quer nos levar a olharmos para o espelho, a vermos quem nós somos, o que a vida, o que a história nos tornou, mas o que nós vamos fazer com a descoberta? Saber que somos não nos muda. O que nós faremos com a descoberta? Deus nos criou para sermos espirituais, porque a nossa comunicação com Deus, Ele só fala com o homem espiritual. Deus não fala com o homem carnal e Deus não fala com o homem natural. Então, eu vou te dar mais uma dica. Se você não tem ouvido o Senhor, você precisa parar para pensar. Que tipo de homem você é? Então eu descobri, e eu acho lindo, Zeca, quando nós reconhecemos isso. Então eu descobri que eu sou carnal. Mas Deus quer me elevar, me levar para um nível. E para que eu seja espiritual, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso, sabe, ter comportamentos, pensamentos e atitudes. Nós só mudamos dessa forma. O que tem nos levado a ser tão carnal ou a ser tão naturais, é isso aqui que eu vou parar de fazer. E eu preciso cavar. E cavar é orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, ter tempo para Deus. Se eu não tiver tempo para Ele, eu vou continuar sendo carnal. Eu vou continuar sendo natural. E os céus e a terra da promessa são para filhos espirituais. Não temos como. O carnal não entrará. O natural não entrará. Sabe que a gente louvou desse hino, vem dizendo que ele não reclamou. Ele não quis entender, sabe? Por que ele tinha que ir para uma cruz se ele não tinha culpa? Ele não quis entender, sabe? Por que ele tinha que morrer por você, se você nem nascido era? Ele não ficou perguntando por quê. Ele se lançou, ele foi para a cruz. O Filho de Deus, ele foi para a cruz por amor a mim e a você. Ele andou em santidade. Ele andou na terra e não foi da terra. Ele andou na terra e não se contaminou com a terra. Ele andou com os crentes naturais. Quando ele chega para falar com a multidão e a multidão está com fome, os discípulos dizem assim: como que nós vamos alimentar essa multidão toda? Não tem uma padaria, não tem um mercado aqui perto, porque o natural e o carnal é assim. E Deus olha e chega um menininho do nada com 5 pães e 2 peixinhos. E ele levanta aquela comida e agradece ao Pai, porque se o Pai não for fazer, não será eu que vou fazer. Se Deus não fizer, meu amado, não é você e não sou eu que vamos fazer. Mas sabe por que a gente ainda está assim? Porque a gente ainda quer fazer. Deus está trazendo uma palavra nessa noite de arrependimento. Olha onde você pecou, olha onde caíste, se arrependa. Deus te criou para ser um ser espiritual, que discerne as coisas do Espírito, que anda em obediência, que vive a palavra, que rejeita o pecado, que abandona ele, que ama tanto o Senhor, que não busca os seus interesses, que ama tanto o Senhor, que tudo o que quer não é pagar as contas, não é ter um carro, é amar o Senhor, é ter a presença, porque a tua presença nos basta. É isso aí, Jaque. O que nos basta é a presença de Deus. Sem ela, nós não alcançaremos nem os céus. Nem lá nós vamos chegar sem ela. Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, sabe?
Você hoje pense nisso, Deus. Que tipo de cristão eu estou sendo? Que tipo de homem eu estou sendo? Que tipo de mulher eu estou sendo? Carnal, natural ou espiritual? Que tipo de fé eu estou tendo? Aquela que vou cavar muitos poços? Aquela que eu vou cavar poucos? Ou aquele que eu vou ficar só olhando? Que Deus abençoe você. Essa é uma palavra hoje de reflexão. Que você possa se olhar como você está me vendo aí nesse celular, nesse computador, como você está me vendo aí na sua casa. Você comece a se ver e a dizer: eu quero ser um crente espiritual, para vivermos tudo aquilo que Deus tem. Cave sem medo. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar.